Você já percebeu que tudo que realmente floresce na vida tem uma base silenciosa chamada disciplina? A verdade é que sem disciplina não há crescimento, nem espiritual, nem emocional, nem relacional. A disciplina não é um castigo, ela é a ponte entre o que você deseja e o que você realmente constrói. É o que separa sonhos engavetados de histórias vividas. E em Provérbios está escrito assim: o caminho para a vida é daquele que guarda a disciplina, mas o que abandona a repreensão erra. Então, não devemos abandonar também a repreensão, porque nós vamos errar. Hoje, nós vamos mergulhar nesse princípio milenar sobre a disciplina, sobre que falar que a disciplina liberta, ela direciona e transforma destinos. E nós estamos no sexto princípio do livro Princípios Milenares de Tiago Brunet, a lei espiritual do crescimento, a disciplina. Então veja, o caminho para a vida é daquele que guarda a disciplina, mas o que abandona a repreensão erra. Vamos entender melhor tudo isso? Lembrando que a disciplina é uma lei espiritual que sustenta o quê? O crescimento. Agora, muitas pessoas confundem disciplina com rigidez ou castigo e têm aversão quando fala de disciplina. Mas no contexto bíblico e espiritual, disciplina é uma lei de crescimento e proteção. Veja, o livro de Provérbios é cheio da palavra disciplina. Ela aparece com frequência associado também a, sabe qual palavra? Repreensão. E isso não é por acaso, porque veja, a disciplina não é algo que corrige a rota antes que um erro pequeno se torne um desastre maior. E a repreensão? A repreensão direciona para o caminho da sabedoria. E enquanto a falta dela leva à queda. É que nós associamos na nossa cultura que repreensão é algo negativo e as pessoas geralmente o fazem dessa forma, porque não sabem fazê-lo adequadamente. Mas aqui nós estamos revendo o princípio milenar que está na palavra e começar a observar com um óculos mais profundo sobre a repreensão. Olha, vou falar uns 2, 3 versículos para que isso fique mais solidificado em nós. Veja só, Provérbios 12:1 diz assim: quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas aquele que odeia a repreensão é estúpido, é astuto. Então, olha só, sempre faz esse contraponto. Porque na repreensão nós somos, para abrir os nossos olhos para voltarmos à nossa rota. Olha o que diz aqui em Provérbios 15. Quem ouve a repreensão que dá vida habitará entre os sábios. Então, a repreensão que dá vida habitará entre os sábios. Então, nós também temos que saber discernir uma repreensão que dá vida. E olha o que diz também outro versículo: a repreensão deixa marcas mais profundas em quem tem discernimento. Então, se você não tiver discernimento, a repreensão vai ser só algo que vai endurecer o seu coração. Por isso, nós temos que saber de quem recebemos a repreensão, qual a intenção e conhecer o nosso interior também. Então, vocês perceberam que a disciplina espiritual e emocional não é um castigo, é um cuidado que Deus deixa para nós. Assim como um treinador corrige seu atleta para ele alcançar grandes feitos, Deus também, ele deseja com amor nos corrigir para que tenhamos uma vida frutífera, leve e saudável. Então, vamos adentrar mais um pouquinho aqui. Tiago Brunet traz assim 2 formas complementares quando ele fala de disciplina e repreensão. Mas lembre-se, eu estou fazendo essa reflexão e trago muitas vezes muitos outros conteúdos, tá? Para complementar, para colaborar. Então aqui ele diz que a primeira forma, a disciplina como performance, como você fazer algo com excelência. Então ele diz que é o ato de você fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não há motivação. Gente, a gente sabe que muitas vezes a gente não tem motivação de ir trabalhar, motivação de ir na academia, motivação de comer saudável. Quem tem grande motivação sobre essas coisas?
Tem dias que a gente não tem nenhuma, mas a gente sabe que se a gente começar a fazer o que tem que ser feito, a motivação nos encontra no caminho e nós vamos ter um resultado. E isso vai aumentar o quê? A nossa performance em todas as áreas. Então, pensa em alguém que quer passar no vestibular, ele não tem que estudar todos os dias? Um treinador olímpico, ele não tem que treinar todo dia, cuidar da alimentação, da rotina? Quanto mais nós que somos aqui filhos de Deus. Então a disciplina, ela gera resultados concretos e vai fortalecer a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito. A segunda forma é que a disciplina vista como repreensão. Então veja, é ser capaz de ouvir correções e ajustar a rota, como já falei anteriormente, a repreensão tem esse objetivo. Mas muitas vezes a repreensão, gente, quem que recebe repreensão e fica confortável? Ela é desconfortável. Agora nós temos que depois avaliar, depois de um tempo, esse desconforto para ver se vem de uma ferida emocional nossa ou se vem de alguém que realmente queira nos prejudicar. Mas aqui nós não estamos entrando nesse mérito, tá? Nós estamos entrando naquela pessoa que quer nos edificar. Então, a repreensão de hoje, ela evita o fracasso de amanhã. Eu sei que no momento é desconfortável, a gente fica com o emocional alterado, mas depois que possamos parar e olhar com outros olhos para isso e acolher o quanto mais rápido a gente puder, porque a palavra é bem clara. E também tem um outro versículo que diz que quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha. Mas quem acolhe a repreensão é honrado. Então veja, nem todas as pessoas vivem a disciplina da mesma forma. Isso é natural também, porque cada um muitas vezes tem uma certa aptidão. E isso tem fatores emocionais, comportamentais e espirituais. Porque veja só, o histórico de vida e as nossas crenças vão fazer a gente responder à disciplina de forma diferente. Então, pessoas criadas com estrutura, limites saudáveis, clareza de responsabilidade, tende a ver a disciplina como uma parte natural da vida. Ela não sofre tanto com a disciplina. Agora imagine, se você ou você conhece alguém que cresceu em ambientes caóticos, sem orientação, podem associar a disciplina a uma opressão. Então, quem se cobra demais pode ver disciplina como punição. Então, existem mulheres que têm uma autocobrança muito grande e vivem sobre uma opressão enorme, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, e não descansa, não desfruta dessa jornada. Agora, quem entende que disciplina, como aliada, vê isso como crescimento e liberdade. Então, a gente tem que começar a rever esse conceito de disciplina e como nós desenvolvemos isso na nossa vida. Agora, quando a gente fala de disciplina, a gente também lembra assim, eu tenho que fazer algo, não faço, porque eu estou procrastinando. E a procrastinação é o grande inimigo silencioso da disciplina. Veja, procrastinação, amadas, não é apenas preguiça. Muitas vezes é uma resposta emocional a medos internos, medo de falhar. Então é melhor eu nem começar a fazer isso, porque se eu falhar? Medo de ser julgada, então aí eu fico parada, não faço nada. Medo de não ser perfeita, então eu vou esperar o momento ideal para fazer tudo isso. E o resultado é uma vida travada, sonhos parados e uma sensação de culpa constante. Então a disciplina de hoje, lembre-se, ela constrói os frutos de amanhã. E a procrastinação de hoje vai cobrar o preço no futuro também. Especialmente para nós, mulheres acima de 45 anos, esse padrão pode se tornar mais evidente. Por quê? Os filhos já estão mais crescidos, alguns já até saindo de casa, as rotinas estão mudando e aquela sensação de tempo perdido, ou o tempo passando rápido, ou eu deveria ter feito coisas lá no passado. Mas lembre-se, a boa notícia
é que a disciplina pode ser aprendida, porque novos ciclos de vida também vão trazer novas maneiras de viver e novas disciplinas nesse viver. E isso nós podemos colocar em qualquer idade nossa. E lembre-se, a rotina ela é longe da prisão. Ela nos traz uma ferramenta de liberdade. Agora, se você tem o seu dia cheio de compromisso, mal consegue respirar, isso vai te trazer prisão mesmo. Então, por isso que a gente tem que saber usar essa ferramenta e colocar como o Senhor nos diz, descansar. E, acima de tudo, entregar e descansar. O Senhor sempre nos chama para isso, né? E na criação, Deus estabeleceu ritmos, lembra? Manhã, noite, ciclos, estações. E Ele fez tudo ali, o mundo, para o quê? Coordenar esses ciclos. O nosso corpo também tem ritmo. Tem o ritmo do sono, da alimentação, dos hormônios, da energia. Então, vocês percebem que Deus fez tudo dentro de uma organização, de um planejamento, de uma disciplina, de uma rotina. E quando a gente vive de forma intencional, alinhados aos ritmos saudáveis, a paz e os resultados são consequência. Então, amadas, ter uma rotina saudável e intencional é um dos caminhos para os grandes feitos e realizações. Agora, quando a gente não tem essa rotina intencional, a gente vive aleatoriamente. Quem vive aleatório vai colher também inconstância na vida. Agora, vamos pensar. Quais os benefícios de uma rotina saudável, né? A gente começa a ter mais clareza mental e emocional, mais energia e produtividade. Olha que interessante. Menos espaço para ansiedade e procrastinação. Mais capacidade de realizar sonhos com constância. E nós que somos filhas de Deus, mais do que sonhos, nós temos uma missão, nós temos um propósito, que é alinhar tudo à vontade de Deus, né? Porque o nosso sonho está ligado à vontade de Deus. Agora eu quero falar um pouquinho mais sobre repreensão. Amadas, repreensão é um presente disfarçado de desconforto. Estranho isso, né? Mas a repreensão é como uma poda em uma planta, sabe? A planta tá lá crescendo, aí vai lá a pessoa e faz a poda. Pode parecer aquele momento duro no momento, né? Mas vai abrir espaço para florescer mais ainda e com força. Então, quem acolhe a repreensão vive entre os sábios. A palavra de Deus que fala isso. E quem rejeita a correção vai viver repetindo ciclos. Que ciclo a gente tem repetido muito na nossa vida e não sai dele? O que nós não estamos ouvindo? E amadas, e para ouvir a voz de Deus, a gente tem que sair um pouco do caos. Porque se a gente vive no automático, no caos, o Espírito Santo é abafado dentro de nós. Então lembre-se, a disciplina ela é prática e ela vem por meio de uma correção para o nosso crescimento. E lembre-se, nessa fase da nossa vida, muitas vezes nós estamos sentindo um forte chamado para reorganizar nossa caminhada emocional, espiritual, profissional e relacional. Então, a disciplina é esse alicerce para esse novo ciclo nosso. Então, talvez aí, o que você pode fazer na sua rotina matinal? Ter o seu cuidado de uma atividade física, da oração, desse autocuidado? Estabelecer metas realísticas e procurar pequenos compromissos diários para atender essas metas? E aceitar retornos, repreensões como oportunidade de crescimento? Tudo isso vai nos ajudando a romper os padrões de procrastinação. Então, pega o livro de Provérbios, coloca ali a parte sobre disciplina, sobre amar a disciplina, amar o conhecimento, sobre repreensão, e vai meditando nesses versículos, porque isso vai dando um alicerce para um crescimento e a gente não enxergar isso mais como um castigo, né? Porque eu não sei quanto a vocês, muitos anos eu trabalhei em hospital e o hospital é um rigor disciplinar muito grande. Você assim é meio que exército. Você tem muitas disciplinas a seguir ali
e sempre trabalhando sob pressão também emocional. Então, quando eu saí do hospital há mais de 15 anos atrás, eu fiquei o primeiro ano querendo não ter rotina na minha vida. Aversão à rotina, aversão à disciplina. E eu pude perceber que isso trouxe à minha vida mais caos. Porque eu peguei de uma certa forma aversão à disciplina, mas aquilo era uma rotina de trabalho extenuante que eu apliquei como disciplina. Então, lembre-se, talvez você tenha que rever o conceito de disciplina em você, porque a disciplina, ela é uma base silenciosa de toda construção sólida. Ela é uma virtude e é um princípio milenar que o Senhor deixa para nós. Senão não teria tão escrito isso no livro de Provérbios, porque ela vai nos trazer saúde espiritual. A fé não se fortalece por emoção, mas por constância. Eu quero sentir Deus, eu quero experimentar Deus. Então, você tem que todo dia estar aberto ao Espírito Santo. É pequenos passos, ter horário ali de comunhão com Deus. Amada, se a gente não tem um horário estabelecido para algumas coisas da nossa vida, o dia consome o nosso tempo e a gente não consegue nem ter comunhão com o Senhor. Então, tenha um hábito de ler a palavra diariamente, estar com o Senhor alguns minutos, de preferência naquele mesmo horário. Isso ajuda muito a manter um mesmo horário, um mesmo padrão. Por isso que a disciplina é tão importante. Entrando agora na área emocional, amadas, não é a idade que nos traz maturidade emocional nem estrutura saudável emocional. Nós temos que também ir em busca de nos autoconhecer, trabalhar nossas emoções, porque veja, a gente também tem que ter uma disciplina emocional. Isso não significa reprimir sentimentos, mas aprender com eles, a regular eles com maturidade. E para isso, nós precisamos aumentar nosso repertório. Uma das formas é esse que nós estamos fazendo. É o quê? Refletindo em cima de um livro que nos traz, aumenta o nosso autoconhecimento, aumenta o nosso repertório e vai o quê? Mexendo nas nossas estruturas emocionais e nos trazendo uma regulação com maturidade. Vai desfazendo aí as nossas armaduras de autoproteção. Então, nós muitas vezes precisamos sim, eu digo que todas as pessoas precisam de um atendimento terapêutico. Porque não é para quem somente tem depressão, ansiedade, nada disso. Nós precisamos conversar sobre tudo que já aconteceu conosco e reestruturar tudo isso. Então, reservar um tempo para o seu autocuidado é também um processo de autoconhecimento. E, inclusive, a comunidade Mulheres com Propósito, ela tem esse objetivo de nos trazer assim para essa maturidade. Nós que somos mulheres cristãs, o Senhor espera, a palavra espera de nós, quando nós vamos ficando com mais idade, que nós sejamos mulheres sábias. Para o quê? Para edificar as mulheres mais jovens. Só que isso não vem simplesmente com a idade. Ela vem com um aprendizado inclusive de dizer não quando necessário para várias coisas que nós somos tarefeiras para poder ter esse autocuidado conosco. E se você deseja crescer aí, nessa área, em todas, ok? A comunidade te espera, hein? E também nós temos que ter as disciplinas no relacionamento, porque relacionamentos saudáveis não nascem prontos. Eles são construídos com tempo, atenção e limite saudável. Porque a gente acredita, eu não estou me dando bem com meu esposo, com meu marido, com a minha mãe, com meu irmão, com fulano. Lembra-se, amadas, isso também entra aqui no processo de autoconhecimento. Isso tem que ser construído e tem que ser construído a partir de nós, não é a partir do outro. Então veja, quando eu começo a trabalhar em mim, não reagir por impulso quando alguém me fere, e escolher responder com sabedoria, primeiro eu tive que ter um trabalho interno em mim. Então, um exemplo, estabelecer tempo de qualidade também com as pessoas com quem eu amo e manter isso uma constância, eu também tenho que primeiro estabelecer tempo de qualidade para comigo.
Muitas vezes nós estamos naquela fase de dar e conosco nós não estamos fazendo. Olha, ter coragem de confrontar com amor. Quantas mulheres têm dificuldade de confrontar com amor? Porque elas acreditam que se elas vierem a confrontar, elas vão estar, inclusive, não correspondendo ao mandamento do Senhor. Mas eu digo pelo contrário, amadas, confrontar é edificar o outro, é sair dos padrões dos ciclos repetitivos. E isso significa não fugir de conversas difíceis. Hoje, nos relacionamentos, nós fugimos muito de conversas difíceis. Então, nós temos que ver que isso também existe a disciplina relacional, que envolve o que? Não ser passivo. Então, qual a disciplina relacional que nós estamos tendo? Nós estamos tendo uma disciplina ativa ou passiva? E aí se engloba também, a gente tem a disciplina na vida profissional e social. Então, quantas pessoas se entregam ao trabalho de forma desordenadamente como fuga e vai deixar as outras áreas da vida desequilibrada. Então, a disciplina social e profissional, ela é importante e a gente tem que saber lidar com ela. Ela cria credibilidade, mas nós temos que ver que nós temos várias outras áreas na nossa vida. E nós mulheres, né? Quantos papéis nós temos? Vamos falar o papel de mãe, de esposa. A maternidade e casamento são áreas em que a disciplina é muito mais do que uma rotina doméstica, não é, amadas? É uma postura de amor constante e muitas vezes de renúncia. Então, ter tempo intencional com os filhos, mesmo nos dias cansativos, que renúncia grande é essa? Manter respeito e cuidado com o cônjuge, mesmo que as emoções oscilam, também. Para isso, amadas, nós temos que o quê? Trabalhar o nosso interior. Então, vocês percebem que a disciplina, quando a gente vai trabalhando o nosso interior, ela vai se tornando algo mais que flui mais fácil. Agora, a gente também pode perguntar assim, né? Por que algumas pessoas, ou por que é tão difícil ter disciplina? Sabe, a disciplina, como a gente está vendo, é um princípio, mas é um princípio mais fácil de falar e mais difícil de praticar. Por que isso? Porque, em geral, fere o ego, sabe? Exige reconhecer que não sabemos tudo e que precisamos mudar a rota. Então, a disciplina fere o nosso ego. Enfrenta também, enfrentar o nosso orgulho, porque tira o controle da nossa emoção e entrega o controle aos princípios da palavra de Deus. Porque senão a gente fica, não, porque eu acho isso, eu penso isso, porque a minha justiça é essa, porque é isso. E eu não entrego a Deus, eu não entrego aos princípios da palavra. Também a disciplina, ela tira o conforto, porque ela convida a gente, muitas vezes, a confrontar, como eu acabei de falar. Então, vocês percebem como a disciplina é algo muito mais profundo? E nós, mulheres, nós já carregamos já vivemos tanto, né, amadas, que nós carregamos responsabilidades intensas por décadas. Filho, casa, trabalho, igreja. Hoje a saúde começa a reclamar já numa faixa etária mais de idade e a gente tem que começar a parar a olhar mais para nós. E aí começa a chegar um ponto crucial muitas vezes em nós, um cansaço emocional, no qual a disciplina, até quando a gente olha para ela, parece um peso em vez de alívio. Mas eu quero falar mais uma vez, é justamente nessa fase que a disciplina bem aplicada não escraviza, mas liberta. Agora, se você ficar, eu tenho que, eu preciso que, eu necessito que, isso daí vai ser uma prisão. Lembre, a disciplina, ela vem para não escravizar-nos, e sim para nos libertar. Inclusive, libertar da culpa de não cuidar de nós. Libertar de uma vida reativa. Libertar do peso de viver para agradar os outros, libertar de ficar falando sim quando tem que dizer não, libertar de querer agradar e não confrontar. Então, a disciplina bem dosada, ela traz leveza, organização e clareza.
Veja, o fruto da disciplina. Então, quem cuida da disciplina espiritual, o que vai fazer? A fé vai aumentar. Quem também cultiva a disciplina emocional vai florescer a sua saúde interior. Quem cultiva a sua disciplina relacional vai florescer no quê? Nos vínculos saudáveis de relacionamento, né? E assim nós vamos crescendo, porque quem ama a disciplina ama o quê? O conhecimento. Então, e o conhecimento envolve nós nos conhecermos. Mais uma vez, a disciplina não é inimiga da liberdade, ela é a ponte que conduz para um resultado. Disciplina não é sobre controle. Quando você se vê querendo controlar tudo, fazer tudo, não é sobre isso. Se você vê que a disciplina está podando a sua liberdade, está limitando o seu dia, então isso não é disciplina, tá? E é sobre, lembre-se que é sobre construir uma vida estável quando tudo à sua volta parece inconstante. E a melhor coisa, muitas vezes, é descansar para ter clareza mental. É sobre também o que eu vou plantar hoje para colher amanhã com abundância. O nosso amanhã é o ano que vem, a semana que vem. Então, a gente vai avaliando isso. Enquanto muitas vezes se espera sentir vontade, mulheres sábias escolhem caminhar com disciplina, mesmo quando a vontade não aparece. Mas lembre-se, tudo isso é alinhado, é com equilíbrio. Diminua esse monte de coisa que tem na sua agenda, tá? E veja realmente o que vale a pena. E se você deseja crescer espiritualmente, fortalecer suas emoções, organizar sua rotina e viver com leveza, eu quero te convidar para a comunidade Mulheres com Propósito. Aqui nós estamos juntas na jornada da mulher plena. Sabe, aqui nós somos mulheres reais, com histórias reais, com problemas reais, aprendendo a viver de forma intencional, de forma curada e fortalecida nos princípios eternos, com base na psicologia, mas com base principalmente na palavra de Deus. Amada, não caminhe sozinha. O que está te impedindo de ficar aí sozinha, sofrendo? Não caminhe sozinha. E não venha falar que não tenha recurso financeiro, porque na comunidade você simplesmente dá uma ajuda de custo, um incentivo, o valor que você vai investir. Então, eu te espero, você vem fazer parte dessa jornada de propósito e plenitude, o link está aqui embaixo. Venha florescer conosco. E se esse vídeo te abençoou, eu te convido a você mandar para outras mulheres e abençoar outras vidas. E nós vamos ter ainda mais princípios sobre esse livro, a reflexão desse livro. Eu te espero nos próximos áudios. Até mais, amada!